No vídeo de hoje, vamos falar sobre números racionais, mais especificamente sobre expressões com frações. Neste tópico, teremos todas as operações que vimos anteriormente juntas em expressões numéricas, envolvendo as frações. Então, temos as seguintes expressões com frações. Item A, entre parênteses, 3 sobre 4 elevado ao quadrado, menos, entre parênteses, 4 sobre 5, vezes, entre parênteses, 25 sobre 16. De modo geral, iremos procurar resolver primeiro as operações de raiz quadrada e potenciação, seguidas de multiplicação e divisão, e terminando com as operações de adição e subtração. Então, neste caso, vamos começar resolvendo a potência. 3 sobre 4 elevado ao quadrado vai ser igual a 9 sobre 16, tendo em vista que 3 vezes 3 é 9 e 4 vezes 4 é 16. Menos, copiamos o 4/5 entre parênteses, vezes o 25 sobre 16, também entre parênteses. Agora, vamos resolver a multiplicação. E na multiplicação, podemos simplificar na vertical ou na diagonal. Neste caso, podemos simplificar o 4 com o 16 e o 25 com o 5. O 9 sobre 16 só copiamos. Menos, agora vamos simplificar. 4 e o 16 podemos simplificar ambos por 4. E aí ficamos com 4 dividido para 4, 1. E 16 dividido para 4, 4. O 5 e o 25 podemos simplificar ambos por 5. E aí ficamos com 5 dividido para 5, 1. E 25 dividido para 5, 5. Agora efetuamos a multiplicação. Copiamos o 9 sobre 16 menos 1 vezes 5 fica 5 e 1 vezes 4 fica 4. Lembrando que na multiplicação de frações, o número de cima da fração multiplica o número de cima e o número de baixo multiplica o número de baixo. E agora vamos efetuar essa subtração entre o 9 sobre 16 menos o 5 sobre o 4. O MMC entre 16 e 4, vamos colocar aqui no cantinho, vai ser 16. Então, colocamos um tração, colocamos o 16 aqui embaixo e fazemos aquele procedimento de dividir pelo número de baixo e multiplicar o resultado pelo número de cima. Então, ficamos com 16 dividido para 16 resulta em 1. E aí, montamos 1 vezes 9. Menos 16 dividido para 4 vai resultar em 4. E aí ficamos com 4 vezes 5. 1 vezes 9 vai resultar em 9. Menos o 4 vezes 5 vai resultar em 20. Sobre o 16. E agora finalizamos fazendo o 9 menos 20, que vai resultar em menos 11. Sobre o 16. Sendo a resposta para este item, menos 11 sobre 16. Item B. Raiz quadrada de 100 sobre 81 mais, entre parênteses, 8 sobre 5, dividido para, entre parênteses, 32 sobre 25, menos, entre parênteses, 1 sobre 2 ao quadrado. Neste caso, vamos começar resolvendo a raiz quadrada. Calculamos a raiz quadrada do 100, que é 10, e a raiz quadrada do 81, que é 9. E o restante copiamos, mais o 8/5 dividido para o 32 sobre 25, menos o 1 meio elevado ao quadrado. Agora, vamos calcular aquela potência, 1 sobre 2 elevado ao quadrado. E aí ficamos com 10 sobre 9, mais o 8 sobre 5 dividido para 32 sobre 25, menos 1 elevado ao quadrado fica 1, porque é 1 vezes 1. E 2 elevado ao quadrado fica 4, porque é 2 vezes 2. Agora, vamos efetuar aquela divisão que temos ali no meio. Copiamos o 10 sobre 9, mais. Na divisão de frações,
copiamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, ficamos com 8/5 vezes 25 sobre 32, menos 1/4. Agora, vamos simplificar o 8 com o 32 e o 25 com o 5. Podemos simplificar o 8 e o 32, ambos por 8, e o 5 e o 25, ambos por 5. Então, copiamos o 10 sobre 9, mais 8 dividido para 8 fica 1, e 32 dividido para 8 fica 4. 5 dividido para 5 fica 1, e 25 dividido para 5 fica 5, menos 1/4. Agora, efetuamos a multiplicação. Copiamos o 10 sobre 9, mais 1 vezes 5 fica 5, e 1 vezes 4 fica 4, menos 1/4. Vamos fazer o MMC do 9 e do 4 aqui no cantinho. O resultado vai ser 36, então colocamos um traço de fração aqui e o 36 embaixo. E aí fazemos o nosso procedimento. 36 dividido para 9 fica 4. Aí fica 4 vezes 10 em cima da fração. 36 dividido para 4 fica 9. Aí ficamos com mais 9 vezes 5 em cima da fração. E 36 dividido para 4 fica 9. E aí ficamos com menos 9 vezes 1 em cima da fração. 4 vezes 10 fica 40. Mais 9 vezes 5 fica 45. E menos 9 vezes 1 fica menos 9. Tudo isso sobre 36. Agora fazemos a adição e a subtração. 40 mais 45 menos 9 resulta em 76. Tudo isso sobre 36, que podemos simplificar por 2 em cima e embaixo, chegando na fração equivalente 38 sobre 18, que podemos simplificar novamente por 2, ficando então 38 dividido para 2, 19, e 18 dividido para 2, 9. Então, chegamos no resultado 19 sobre 9. Item C. Entre parênteses, menos 9 sobre 2 elevado ao quadrado fora do parênteses, menos, entre parênteses, 2/7, vezes, entre parênteses, 14 sobre 8, mais 9 sobre 2. Vamos começar resolvendo a potência. Menos 9 elevado ao quadrado fica menos 9 vezes menos 9, que resulta em mais 81. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que fica 4. Então, ficamos com 81 sobre 4 para a primeira fração. O restante copiamos. Menos o 2/7 vezes o 14 sobre 8, mais 9 sobre 2. Agora, vamos resolver a multiplicação. E aí, primeiramente, vamos simplificar. Neste caso, podemos simplificar o 2 e o 8, ambos por 2, e o 14 e o 7, ambos por 7. 81 sobre 4 copiamos, menos. O 2 dividido para 2 fica 1, e o 8 dividido para 2 fica 4. O 7 dividido para 7 fica 1, e o 14 dividido para 7 fica 2, mais o 9 sobre 2 ali no final. Agora efetuamos a multiplicação. 81 sobre 4, menos 1 vezes 2 fica 2, e 1 vezes 4 fica 4, mais 9 sobre 2. O MMC entre 4 e 2 vamos colocar aqui no cantinho. O resultado será 4. E aí colocamos o traço da fração, o 4 aqui embaixo, e fazemos 4 dividido para 4 vai resultar em 1, e aí ficamos com 1 vezes 81. 4 dividido para 4 resulta em 1. Aí ficamos com menos 1 vezes 2. Mais o 4 dividido para 2 fica 2. Aí fica mais 2 vezes 9. 1 vezes 81 é 81. Menos 1 vezes 2 é menos 2. E mais 2 vezes 9 é mais 18. Tudo isso sobre 4. 81 menos 2 mais 18, isso vai totalizar 97, sobre 4, sendo esta a resposta para este item. Item D. Raiz quadrada de 144 sobre 25, menos
1 sobre 5, entre parênteses, ao quadrado, vezes 25 sobre 2, mais 2 sobre 5. Vamos começar resolvendo a raiz quadrada. A raiz quadrada de 144 é 12, e a raiz quadrada de 25 é 5. Então, ficamos com 12 sobre 5. Menos 1 quinto, entre parênteses, ao quadrado, vezes 25 sobre 2, mais 2 sobre 5. Agora, vamos resolver aquela potência. Então, ficamos com 12 sobre 5 menos 1 elevado ao quadrado vai ficar 1. E 5 elevado ao quadrado fica 25. Então, temos como resultado 1 sobre 25, vezes o 25 sobre 2, mais 2 quintos. Neste momento, vamos resolver a multiplicação. Mas antes, vamos simplificar o 25 de cima e o 25 de baixo, ambos por 25. Então, ficamos com 12 sobre 5 menos 25 dividido para 25 vai resultar em 1. Então, ficamos com 1 sobre 1 vezes 1 sobre 2, mais 2 quintos. Agora, fazemos a multiplicação. 12 sobre 5 menos 1 vezes 1 fica 1. E 1 vezes 2 fica 2, mais 2 quintos. Agora, para resolver a adição e a subtração, vamos calcular o MMC entre 5 e 2. Este MMC está aqui no cantinho, e o resultado dele é 10. E aí colocamos o traço da fração, o 10 embaixo, e fazemos o nosso procedimento. 10 dividido para 5 resulta em 2. Aí ficamos com 2 vezes 12. Menos 10 dividido para 2 fica 5. Então, ficamos com 5 vezes 1. Mais 10 dividido para 5 fica 2. Então, ficamos com mais 2 vezes 2. 2 vezes 12 resulta em 24. Menos 5 vezes 1 resulta em menos 5. E mais 2 vezes 2 resulta em mais 4. Tudo isso sobre 10. Então, ficamos com 24 menos 5 mais 4, que vai resultar em 23, sobre 10, sendo essa a resposta para este item. Item E. Entre parênteses, 2 sobre 5, dividido para, entre parênteses, 8 sobre 25, menos, entre parênteses, 4 sobre 3, vezes, entre parênteses, 9 sobre 32, mais, entre parênteses, 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Vamos começar calculando essa potência, o 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, copiamos o 2 quintos dividido para 8 sobre 25, menos o 4 terços vezes o 9 sobre 32. 1 elevado ao quadrado fica 1, e 2 elevado ao quadrado fica 4. Então, ficamos com mais 1 sobre 4 aqui no final. Agora, vamos resolver a divisão. Conservamos a primeira fração, 2 quintos, e multiplicamos pelo inverso da segunda, vezes 25 sobre 8. O restante copiamos, menos 4 terços vezes 9 sobre 32, mais 1 quarto. Agora, podemos resolver as duas multiplicações que temos ali. Mas antes, vamos simplificar. O 2 com o 8, simplificando ambos por 2, e o 5 com o 25, simplificando ambos por 5. Na outra multiplicação, podemos simplificar o 4 e o 32, ambos por 4, e o 3 e o 9, ambos por 3. Então, ficamos com o seguinte. 2 dividido para 2 resulta em 1. E 8 dividido para 2 resulta em 4. 5 dividido para 5 resulta em 1. E 25 dividido para 5 resulta em 5. Menos, agora vamos para a próxima multiplicação. O 4 dividido para 4 resulta em 1. E o 32 dividido para 4 resulta em 8. O 3 dividido para 3 resulta em 1. E o 9 dividido para 3 resulta em 3. E copiamos o mais 1 quarto ali no final. Agora multiplicamos. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 4, 4. Menos 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 8, 8. Mais 1 quarto. Nesse momento, faremos o MMC entre 4 e 8, que vamos colocar aqui no cantinho. O resultado é 8. Então, colocamos o traço da fração, o 8 embaixo, e fazemos o nosso procedimento. 8 dividido para 4 é 2, então ficamos com 2 vezes 5.
8 dividido para 8 é 1, então ficamos com menos 1 vezes 3. E 8 dividido para 4 é 2, então ficamos com mais 2 vezes 1. 2 vezes 5 é 10. Menos 1 vezes 3 é menos 3. E mais 2 vezes 1 é mais 2. Tudo isso sobre 8. 10 menos 3 mais 2 resulta em 9, sobre 8, sendo a resposta para este item 9 sobre 8. Esse foi nosso vídeo sobre números racionais, mais especificamente expressões com frações. Espero que tenham gostado e até a próxima!